Fala pessoal, queria mostrar pra vocês um aplicativo que eu descobri. Já tem um tempo que eu uso ele, na verdade, mas eu queria, devido ao fato de eu recentemente ter postado aquele vídeo em que eu mostro aquela partida do Blackburn contra o Scott, em que ele anuncia mate em 16 movimentos, às cegas. Eu resolvi também mostrar esse aplicativo que eu uso para o meu treino de xadrez às cegas. Eu não sou muito bom e tudo mais, mas é um aplicativo legal. Eu estava pesquisando a respeito lá no Reddit barra chess, barra chess, e encontrei um rapaz que disponibilizava um aplicativo de graça para quem quiser treinar xadrez às cegas. Era inclusive uma ideia que eu tinha tido. Eu sou programador, para quem não sabe. Era uma ideia que eu tinha tido em fazer, mas já que ele já fez antes de mim, então melhor ainda. Eu vou estar disponibilizando o link para vocês fazerem o download caso necessário. A ideia era fazer uma interface para a pessoa jogar xadrez em que você tem níveis. Então no primeiro nível você começa vendo a partida às cegas, mas ao longo da partida você pode habilitar o modo para visualizar as peças. Então você tem tipo um treino assim para tipo, eu acho que a posição é tal, aí você vai lá e exibe. Então você tem tipo no nível 1 você tem tipo 5 exibições da posição, no nível 2 acho que são 3, aí e aí vai diminuindo até que você não tem nada, e no final, tipo no nível mais difícil, você não tem nem o tabuleiro mais, é só jogando na anotação. Então o link do aplicativo é esse aqui, para quem quiser baixar, é o sebastian.twitch.io/blindfoldchess. Vou deixar o link aí na descrição do YouTube caso alguém tiver interessado. Eu tô com essa tela aqui aberta porque eu tava jogando contra a engine que ele usou aqui, que é uma engine que ele mesmo fez. Isso aqui é feito em C#. Pra me ver o quão forte ela é. Incrivelmente, por incrível que pareça, eu consegui jogar uma partida perfeita. Não tão perfeita porque teve 13 imprecisões, só que teve 0 erros graves, 0 erros com 6 de cent pawn loss, né, que é perda média de peões, de centésimos de peões. Então eu vou passar aqui pela partida que eu joguei. Eu sou as peças brancas. A engine não é das melhores, tipo, não tem a busca, o algoritmo de busca dele não é tão profundo. Inclusive aqui o que eu vi foi que eu queria sacrificar o cavalo pra ele, tipo, perder tempo capturando o meu cavalo para mim entrar com rainha G4 cheque, e ele ia ter que bloquear com a rainha captura G5 cheque, ele ia ter que mover o rei, aí eu ia dar mate. Então o que eu fiz foi que eu reparei que ele podia antes capturar com o cavalo, então o que eu fiz, e aí ele ia bloquear o rainha G4, então eu joguei B5, foi aqui no caso, isso foi depois que eu capturei o peão, né, que ele teve que sair com a torre, aí eu joguei aqui, ele veio pra cá, eu tentei essa ideia de capturar, inclusive é a melhor jogada. E aí ele viu e ele avançou o peão aqui pra D5 pra proteger G4 aqui. Aí eu fui lá, bloqueei, ele capturou, eu capturei. E ele começou a correr com o rei. Eu não joguei absolutamente perfeito aqui. Mas só passando pela partida aqui pra vocês verem. Eu não costumo jogar tão bem, achei interessante a minha performance nessa partida. Aqui, quando eu trouxe a torre pra baixo, minha ideia era dar duplo cheque e eu não queria que o rei dele conseguisse voltar pra cá, mas eu esqueci que a torre podia capturar, por isso que eu trouxe pra cá. Minha ideia era tirar o máximo de espaço do rei possível ao mover pra baixo, então o rei não podia voltar lá pra cima, ele ia ter que descer, alguma coisa do gênero. Mas aí depois que eu fiz isso, ele capturou. Aí o jogo continua, ele veio se aproximando com o rei. Minha ideia aqui foi tipo fazer aquela ideia do checkmate rolando as torres, então tirar espaço do rei dele, por isso que eu subi a torre. Só que ele foi se saindo, chegando perto. Aqui eu defendi o peão, subi com a torre, ele defendeu do mate, que eu tava ameaçando torre H6 mate. Eu fui subindo com o rei para evitar dessa torre conseguir vir pra cá. Eventualmente eu consegui chegar com a torre, o rei bem pra cima. E aí o único jeito aqui é ele bloquear, cheque e mate.
Então, vamos jogar uma partidinha bem rápida aqui, às cegas no aplicativo. Esse aqui é o aplicativo, ó. Então vamos vir aqui no menu. Olha, o que você vai ver aqui é isso aqui. Tem o About, se vocês quiserem ver. Aqui fala um pouco sobre o cara que desenvolveu o aplicativo. Aqui tem o Options, só o tamanho da tela. Deixa eu colocar maior aqui pra ver. Não, fica muito grande. Vamos deixar assim. Ele tem o Regular, que é basicamente você jogar contra a engine vendo o tabuleiro com um tempo de 3 minutos. Inclusive essa partida foi de 3 minutos. O que é ainda mais incrível do meu ponto de vista, porque eu nunca... É difícil jogar uma partida Blitz sem cometer muitos erros. Vamos no modo Blindfold 1, que é você começa a ver e aí você tem 6 visualizações ali sem tempo no relógio. Eu jogo com as brancas. E4, E6, D4, cavalo F6. Então ele tem um peão aqui, um cavalo aqui. Eu tenho os dois cavalos, 2 peões aqui. Eu vou defender o meu peão de E4. Ele faz um cravo aqui com o meu rei. Eu vou defender de novo, porque senão ele vai capturar e eu vou perder esse peão. Eu vou capturar aqui. E ele vai jogar cavalo de volta para G8, estranho. Aqui é o seguinte, eu tenho esse bispo aqui em D3 defendendo o peão de E4. Eu tenho um peão em D4 que está defendido pelo peão de C3. Eu tenho um peão ainda em C2 porque está duplicado, porque ele veio com o bispo e capturou. Ok. Visto que eu já saí... Eu não saí com o cavalo, né? É legal ter a anotação aqui. Então eu vou sair... Deixa eu ver. Cavalo F3 suporta ainda mais esse peão. E os peões aqui ainda estão intactos. Então eu vou jogar meu cavalo para aqui. Ele tem o cavalo aqui, um peão aqui. Então, cavalo aqui, um peão aqui. O bispo daqui não existe mais, que ele jogou para B4. Ele agora colocou essa rainha dele em E7, atacando D4, que está defendido pelo bispo. Então, como está defendido uma vez, atacado uma vez, eu vou simplesmente fazer roque. E agora é o seguinte, a posição que eu acho que está aqui é o seguinte, aquela estrutura de roque conhecida, com o cavalo aqui. Tive que dar uma pausa, meu irmão chegou aqui, eu gravo no quarto, então, enfim. Então a estrutura que tem aqui é aquela estrutura padrão de roque aqui no canto inferior direito, com o cavalo aqui em F3, um peão em E4, um peão em D4, um bispo em D3 que está defendendo E4, a rainha dele está em E7 atacando D4, ele agora jogou o cavalo C6 atacando D4, mas D4 está defendido tanto pelo meu cavalo em F3 quanto pelo peão que está duplicado aqui na coluna C, então eu tenho um peão em C3, um peão em C2, uma torre em A1, um cavalo em B1, desculpa. O bispo daqui eu ainda não mexi, então eu posso cravar. Não tem cavalo aqui para me cravar. Eu tenho um cavalo aqui, então ele pode suportar o ataque do meu bispo na rainha, mas ele pode jogar F6. Então vamos. Bom, eu já falei basicamente toda a minha estrutura, né? O meu peão daqui, o resto dos meus peões estão iguais, né? O peão, os daqui não existem mais, né? Porque eu avancei eles. Então aqui não tem peões. Aqui tem peão. Aqui tem 2 peões e aqui tem um peão. Então a estrutura dele aqui tá torre, cavalo, peão, 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 nada, rei, rainha, peão. Eu esqueci, né? Como ele jogou rainha E7, ele tinha jogado E6 porque ele saiu com o bispo, então tem um peão aqui. Então essa aqui é a estrutura de peão dele, ó, como eu estou passando o mouse aqui. Tem uma rainha aqui, rei aqui, cavalo aqui, peão aqui, peão aqui, peão aqui, peão aqui, bispo aqui, torre aqui. Vou exibir. Então tá lá. Certo? É bom que a gente consegue, tipo, mentalizar, tipo, essa é a posição, o que é que eu vou fazer agora? E daí depois volta a jogar. Aqui eu tenho 2 possibilidades em relação a atacar a rainha dele. Ele pode jogar B4, A4 e depois bispo A3 atacando a rainha, mas ele pode bloquear. Ou eu posso jogar bispo G5, mas ele pode fazer assim. Eu vou estar induzindo ele a mexer peão na abertura. Eu acho que eu vou simplesmente colocar a torre aqui. Calma aí. Se eu avanço aqui, preparando para avançar aqui e depois avançar aqui, porque por enquanto só tá um atacante, então eu avanço e depois avanço aqui para liberar o bispo para a torre defender também, o coisa defender também. Vamos vir aqui,
Jogou o cavalo aqui, atacando... Nada, aqui não tem nada, porque os peões estão aqui tem coisa aqui. Eu tenho um bispo aqui ainda, o cavalo tá aqui, minha rainha tá aqui. Se eu jogar aqui, não tem rainha aqui, isso aqui vai ser cheque. Ele jogou E6, não, aqui tem um peão, então isso não ia ser cheque. Se tivesse aqui, mas ele também, de qualquer forma, ele podia voltar com o cavalo. Colocar o bispo aqui e avançar o peão, ou avançar o peão primeiro e colocar o bispo aqui? Avançar o peão, se ele captura, captura com o bispo. E, de qualquer forma, ele não tá mais atacando aqui. Então, avança... Vou colocar o bispo primeiro. Vou colocar o bispo e fazer ataque descoberta no cavalo. Ele jogou rainha A3, atacando aqui e consequentemente atacando aqui também. Aqui não tem nada porque eu acabei de mexer. Tem um cavalo aqui e uma torre aqui. Se eu avanço eu vou estar atacando o cavalo, mas ele está já defendendo aqui. Se eu volto ele vai provavelmente voltar para lá. Eu tenho um cavalo... Opa! Eu tenho um cavalo aqui, certo? Eu não mexi esse cavalo ainda, mexi? Vamos ver esse vídeo de novo. Ah, verdade, o cavalo daqui eu tinha perdido por causa... Enfim, eu vou parar por aqui porque eu não quero tomar muito tempo. Eu só queria mesmo mostrar esse aplicativo que eu achei interessante. Vou só mostrar rapidamente aqui como é que é o jogo em blindfold total. Por exemplo, E4 aqui, Enter. Aí ele demora 5, E6, D4. Lembrando que eles nem sempre jogam a mesma partida. Aqui, por incrível que pareça, ele está jogando. Ele jogou E6, E6, F, E... E7 defende F6. Então bispo G5 crava o cavalo com a rainha. Então bispo G5. Ele jogou H6 atacando meu bispo. Bispo captura F6. Provavelmente ele vai capturar com a rainha. Rainha captura. Eu vou jogar a rainha em F6. F6, D5, D4. Ele tá atacando D4. Então eu vou jogar cavalo F3 para defender. Ele jogou bispo B4 cheque. Aqui eu posso defender jogando bispo D2 ou se não jogando cavalo C3. Eu vou jogar bispo D2. Opa. Bispo B4. Bispo. Eu joguei. Eu falei bispo. Eu tenho um bispo. Não existe mais o bispo porque eu sacrifiquei com o cavalo. Então, no caso, a única alternativa aqui seria jogar cavalo C3. Ele jogou bispo captura C3. Eu vou jogar B captura C3, que é pra capturar o bispo. Ele jogou rainha G6. Rainha G6, a rainha de F6 para G6, ele tá atacando G2. Mas G2, eu não movi meu bispo das casas brancas ainda, então G2 está defendido pelo meu bispo. Por outro lado, em G6, F5, E4, ele tá atacando E4. E4 está defendido por alguma coisa? Não, meu cavalo de C3 foi capturado pelo peão, pelo bispo. Eu posso jogar rainha D3 defendendo D4, certo? Rainha D3, cavalo C6. Enfim, vou parar por aí, pessoal, e forte abraço.